Salve família, Resenha NFL chegando com um resumão do domingo dessa semana 10 da NFL. De novo, grandes jogos. Eu cheguei na semana 9 falando que foi um domingo emocionante. Tivemos outra grande rodada na Liga Profissional de Futebol Americano. Vamos passar por todos os jogos do domingo, mas antes da gente entrar nos jogos, eu quero fazer o convite para você, primeiro, deixar o like no vídeo, que é muito importante. Usa a aba de comentários, quero saber se o seu time venceu, se você está orgulhoso da campanha da sua equipe nessa temporada 2023. Se inscreve no YouTube da NFL Brasil e ativa as notificações, que você sabe que tem conteúdo aqui na semana toda. Livezinha terça-feira, NFL em 30 com os destaques da semana. Quarta-feira a gente faz o Power Ranking na nossa tier list ao vivo, sempre 7h15 da noite. E no domingo, 1h30 da tarde, né, 1h30 antes do início da rodada, as dicas de fantasy com o Fernando Calais. Então, ative as notificações para não perder nada que tá rolando, melhores momentos dos jogos. O YouTube tá completão e você tem que fazer parte desse conteúdo, dessa troca com a gente. Vamos então falar da semana 10 da NFL. Vamos começar com Indianapolis Colts e New England Patriots, jogo na Alemanha, um jogo com muito pouco volume, né? O Indianapolis Colts conseguiu a vitória, 10-6. O Patriots teve até mais volume do que o Colts, conseguiu correr bem com a bola, com o Ramondre Stevenson, com o Ezekiel Elliott, mas foi mais um jogo que o Mac Jones sofreu muito, sofreu interceptação. Inclusive, no final da partida, o Bill Belichick coloca o Bailey Zappi para ser o quarterback do time e tentar essa virada. O Zappi também sofre um turnover, uma interceptação num lance esquisito ali. A verdade é que o Patriots, além de não ter uma boa temporada, tá sofrendo para entender qual é a direção desse time, e eu estou esperando um movimento de Robert Kraft. Não sei dizer o futuro do Bill Belichick, e também não acho que o quarterback do Patriots está no time nesse momento. Acho que vai ser uma off-season importante pra gente observar do Patriots, como a gente não viu ainda desde a saída do Tom Brady, né? Porque os votos, né, a confiança tava no Mac Jones, a confiança tava no que o Bill Belichick ia reformar esse time, e eu não acho que isso vai acontecer. O Colts também não teve um grande jogo, mas tem Jonathan Taylor, que é um jogador que decide, é um playmaker, e o Gardner Minshew fez o mínimo, e os turnovers fizeram a diferença pro Colts conseguir essa vitória apertada. Colts que tá na briga da AFC Sul, mas é outro time que não tá mostrando muito nesse ano, não. Próxima partida, a vitória do Tampa Bay Buccaneers dentro de casa contra o Tennessee Titans, 20-6. O Buccaneers consegue uma vitória depois de sofrer aquela derrota no finalzinho pro Houston Texans. É um time que ainda tá nessa briga aí da NFC Sul, tá meio joguinho atrás do New Orleans Saints, então ainda tá brigando. Foi um bom jogo do Baker Mayfield, nada de demais. O Mike Evans teve alguns drops nessa partida, mas apareceu no final do jogo, conseguiu 143 jardas e um touchdown, foi o melhor jogador estatisticamente desse ataque. E do lado do Tennessee Titans, o Will Levis até teve alguns bons passes, mas o ataque do Titans de novo desligou. A verdade é essa, é um time que tá sofrendo para ter uma consistência ofensiva, e não tem muito como você cobrar do Will Levis, do calouro, quando o melhor jogador do seu time não tá aparecendo. O Derrick Henry teve 11 carregadas e 24 jardas. 24 jardas. 2 jardas mais ou menos por carregada. Pro Derrick Henry, que todo mundo considera o melhor running back da NFL, junto com o CMC, sem o Derrick Henry aparecer, não tem como você cobrar tanto assim do Will Levis. É um time que tá também vendo qual vai ser esse futuro, e acho complicado de vislumbrar o Tennessee Titans brigando pela divisão. Tem 3 vitórias e 6 derrotas depois desse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Quero ver o que acontece nesse movimento aí do Derrick Henry, que é, pra mim, peça-chave pro Titans marcar pontos nessa temporada. Próxima partida, o Pittsburgh Steelers conseguindo uma vitória apertada dentro de casa contra o Green Bay Packers, 23-19. O Steelers, que vai para uma campanha de 6 vitórias e 3 derrotas, está meio jogo atrás do Ravens nessa divisão. A divisão norte da AFC, que a gente vai falar bastante porque tem 3 times classificados. O Bengals teve uma derrota que a gente vai comentar também, mas é um time que está num bom momento. E o Steelers é um time que depende da sua defesa. O ataque é limitado, mas teve um bom volume, principalmente por causa do jogo terrestre. Najee Harris, Jaylen Warren conseguiram aparecer. O Packers é um time que conseguiu movimentar as correntes durante o jogo consistentemente.
Em alguns momentos foi com A.J. Dillon, em outros momentos foi com Jordan Love, que conseguiu big plays com o Romeo Doubs, com o Jaden Reed, num touchdown longo que ele marcou. O Luke Musgrave, o tight end, apareceu também em big plays. Mas as duas interceptações dos Steelers foram cruciais para esse resultado. A primeira foi uma tentativa do Jordan Love, não lembro se era o Romeo Doubs ou o Christian Watson na end zone. Patrick Peterson desvia o passe e o Keanu Neal consegue a interceptação. Então é um drive, uma campanha, né, que o Packers sai sem pontuar. E no final do jogo, de novo, o Jordan Love consegue marchar o campo inteiro. E na última jogada, obviamente tem um desespero, né, porque é tudo ou nada para virar o jogo, não tinha mais tempo, e o Damontae Kazee aparece com a interceptação que fecha a partida. Jogo apertado, mas bons sinais pro Jordan Love, bons sinais para esse Packers. Os Steelers realmente é um time competitivo, que tem uma grande defesa, mesmo com o desfalque do Minkah Fitzpatrick, essa defesa tá fazendo jogadas e tá mantendo os Steelers com uma campanha melhor do que eu acho que esse time é. 6-3, classificação, por enquanto, garantida no Wild Card. Próxima partida, eu vou falar da vitória do Cleveland Browns fora de casa contra o rival Baltimore Ravens, tirando a vantagem do Ravens dentro dessa divisão. O Ravens que é sim contender esse ano, mas o Browns, cara, o Browns é um time que precisamos respeitar. Até que com o Deshaun Watson voltando, esse ataque ganhou uma nova dinâmica, tá correndo muito bem com a bola. Jerome Ford apareceu com mais 100 jardas, o Kareem Hunt tá marcando touchdown todos os jogos. Mas eu preciso falar que o Baltimore Ravens tinha uma boa vantagem nesse jogo, tava 17-3 na primeira metade, e ele entra já no último quarto ganhando de 31-17, né? 31-17, e ainda assim conseguiu sofrer. Foram 16 pontos consecutivos do Browns no último quarto. Teve a pick six que o Lamar Jackson sofreu pro Greg Newsome, colocou o Browns de volta no jogo e eles conseguiram fechar essa partida. Então, assim, é um Ravens que marcou 31 pontos em uma das melhores, defesa top 3 nesse ano da NFL, que é a defesa do Cleveland Browns. Mas que no momento decisivo, o que a gente fala muito do Dolphins, é o que faltou do Ravens nesse jogo, em particular da semana 10, para fechar um jogo que era importantíssimo. Dentro de casa contra o Cleveland Browns, para garantir a divisão, precisava dessa vitória. Próxima partida que eu vou trazer, Houston Texans e Cincinnati Bengals, a vitória do Texans fora de casa contra o Bengals, outra partidaça do CJ Stroud. É um jogador especial, e a gente tá vendo isso. O Noah Brown, de novo, com outro grande jogo, 7 recepções, 172 jardas, e pra mim o diferencial desse jogo, que colocou o Texans na partida, foi o jogo terrestre do Texans, que finalmente apareceu. Devin Singletary, 150 jardas, marcou touchdown, teve 30 carregadas e foi um fator para esse ataque continuar marchando no campo. Tem os jogadores que estão sempre aparecendo, Tank Dell, que também marcou o touchdown. Do lado do Bengals, eles estavam no jogo até o momento final da partida. Ja'Marr Chase passou de 100 jardas, Tyler Boyd passou de 100 jardas, Joe Burrow jogou muito, Joe Mixon fez parte disso tudo, mas no final o Boyd dropa o passe que poderia garantir a partida para o Cincinnati Bengals. E eu acho que só tem méritos aqui, porque o Houston Texans marcar 30 pontos na defesa do Bengals do Luan Narumo é um grande feito para esse time do Texans. O Texans que agora tá com campanha positiva, 5-4, assim como o Cincinnati Bengals. E o Texans é um time que eu tô de olho, porque o Jacksonville Jaguars não tá no melhor momento. E o Houston Texans pode roubar essa divisão nas mãos de CJ Stroud, que tá correndo a passos largos para ser o calor ofensivo desse ano. Próxima partida, vitória do Minnesota Vikings em casa contra o New Orleans Saints, 27-19. O Vikings, que vai para 6 vitórias e 4 derrotas, tem uma sequência de 5 vitórias consecutivas na NFL, as últimas 2 nas mãos do Joshua Dobbs, que passou para touchdown, correu para touchdown e tem sido um elemento importante para esse ataque. O ataque que tá muito desfalcado, sem Justin Jefferson, o KJ Osborne também não joga essa partida, e ainda perdeu o Cam Akers, né, para a temporada no último jogo, e ainda assim tem conseguido marcar pontos numa defesa muito forte do Saints. Mas a defesa do Brian Flores que tá começando a encaixar, a defesa do Vikings é a defesa que mais manda blitz na NFL, tá pressionando muitos quarterbacks. Daniel Hunter é um dos líderes da NFL em sacks, com 11 sacks, empatado com o Myles Garrett, e pressionou demais o Derek Carr, que inclusive saiu do jogo com uma lesão no ombro, também fez um teste de concussão
numa derrubada dele ali da defesa do Vikings. James Winston entrou nessa partida, deu um novo ar pro ataque do Saints, um touchdown muito bonito pro Chris Olave, depois pro A.T. Perry também, foi o primeiro touchdown do Perry como profissional, só que é a experiência de James Winston. Depois foram 2 interceptações pro Vikings fechar esse jogo e garantir essa sequência de 5 vitórias na temporada 2023. Próxima partida, vitória do Seattle Seahawks contra o Washington Commanders, 29-26. Mais um bom jogo do Sam Howell, 312 jardas, 3 touchdowns. Nesse momento, o Sam Howell é o líder da NFL em jardas passadas. O ataque do Commanders tem muitos pontos positivos para você trabalhar nos próximos anos. Assim. O Eric Bieniemy e o Sam Howell têm sido uma dupla que funciona. Mas sem os seus pass rushers, o Commanders não conseguiu segurar o time do Seahawks, que tem DK Metcalf, tem Tyler Lockett, que tem o Kenneth Walker, que também fez uma big play nesse jogo. Geno Smith sofreu muito nos primeiros períodos, mas no final apareceu para garantir esse jogo importantíssimo, que também foi decidido no último segundo, e o Seattle Seahawks tem uma campanha de 6 vitórias e 3 derrotas, continua aí nessa briga com o 49ers pela ponta da divisão. Próximo jogo, a vitória do Lions fora de casa contra o Los Angeles Chargers, o jogo em Los Angeles, e foi um tiroteio. A verdade é essa, nenhuma das defesas aqui eu vou falar muito, porque o Justin Herbert conseguiu 4 touchdowns e mais de 300 jardas, jogo especial do Keenan Allen também, 11 recepções, 175 jardas, 2 touchdowns, ninguém encontrou o Keenan Allen no campo, ele que inclusive saiu por um momento lesionado e voltou, e foi trocação franca nessa partida. Foi touchdown do Lions, touchdown do Chargers. E assim, o Lions que com o Jahmyr Gibbs e o Montgomery fez uma partidaça, porque o Jared Goff não teve que aparecer tanto quanto nos outros jogos. O destaque no passing game foi o Amon-Ra St. Brown, que tá com uma sequência incrível de jogos com mais de 100 jardas. Tem sido o principal nome aí, a principal conexão com o Jared Goff. E a agressividade do Dan Campbell. No final, tinha uma quarta descida que ele poderia tentar o field goal, ele vai para a conversão, consegue numa conexão do Jared Goff com o Sam Laporta o first down, e isso mata o relógio para ele definir o jogo num chute do Riley Patterson. Dan Campbell que tem feito um trabalho sensacional com esse Detroit Lions. Detroit Lions é líder de divisão e é uma das melhores campanhas da NFL, só tá um jogo atrás do Philadelphia Eagles, tá uma consistência realmente que nem eu esperava desse Detroit Lions. É um time muito especial nessa conferência. Próximo jogo, a vitória do San Francisco 49ers fora de casa contra o Jacksonville Jaguars, 34-3. Os dois times ficam com uma campanha idêntica, 6 vitórias e 3 derrotas, mas foi importante para o Niners, que estava numa sequência de 3 derrotas, foi para a bye week e voltou realmente muito melhor. Trent Williams na linha, que faz toda a diferença, não só para o Brock Purdy, mas também para o CMC. CMC que teve 95 jardas terrestres, 47 jardas recebendo passes. Brock Purdy finalmente com um jogo muito limpo, sem turnovers, 3 touchdowns e quase 300 jardas, conectando com George Kittle, com o Ayuk. E o ataque do Niners voltou ao normal, agora com Trent Williams saudável. E a defesa realmente é uma das melhores da NFL. Jacksonville Jaguars é um time que estava vencendo, mas não convencia. Eu falei que passava muito pelo Travis Etienne, que não conseguiu aparecer nesse jogo, e quando o Jaguars precisou do Trevor Lawrence, sofreu com turnovers. Foram 3 turnovers do Trevor Lawrence nessa partida, 4 turnovers totais do Jaguars nesse confronto. E é importante, porque o Jaguars agora tá um jogo na frente do Houston Texans, e o momento do Texans, pra mim, é melhor do que o momento do Jaguars. Então, vai ser uma parte final da temporada regular que vai ter essa disputa da AFC Sul, e a gente coloca muitas fichas no Trevor Lawrence, que eu ainda acho que tá devendo na NFL. E o CJ Stroud tem entregado muito. Então, eu cobrei do Travis Etienne, ele apareceu, agora tá na hora de cobrar do Trevor Lawrence, sem um passing game mais dinâmico. Esse time do Jacksonville Jaguars, acho difícil segurar a ponta da divisão. Próximo jogo, a vitória do Arizona Cardinals dentro de casa contra o Atlanta Falcons, 25-23. O Arizona Cardinals consegue a sua segunda vitória nessa temporada no retorno do Kyler Murray ao time titular. Também teve o retorno do James Conner, então foi um ataque que tinha mais talento no seu grupo, e o Kyler Murray voltou fazendo jogadas, conseguiu boas conexões com o Trey McBride, o tight end, que tá aparecendo muito bem pro time do Arizona Cardinals. Do lado do Falcons, o Taylor Heinicke estava sim fazendo jogadas. Finalmente tivemos um bom jogo do Bijan Robinson. Bijan Robinson estava sumido nas últimas semanas,
teve uma boa partida, mas o Taylor Heinicke sai lesionado e contra o Desmond Ridder entra, o Falcons começa a desandar. O Ridder até marca um touchdown correndo com a bola, mas depois disso o ataque do Falcons cai e é menos dinâmico, ele não consegue tantas conexões e isso custa o jogo. Foi um jogo apertado, mas o quarterback play do Kyler Murray de um lado e Desmond Ridder do outro no final do jogo pesou para o Cardinals conseguir a sua segunda vitória nesse ano e ter um respiro, uma esperança. É um time que fez muitos jogos parelhos na primeira metade da temporada, também com Joshua Dobbs, né, que estava lá como quarterback. Agora com Kyler Murray e James Conner de volta, pode ser um time que vai encrencar aí nessas próximas semanas da liga. Próxima partida, nós temos a vitória do Dallas Cowboys dentro de casa contra o New York Giants, mais uma amassada do Cowboys contra o rival de divisão, 49-17. 6 vitórias e 3 derrotas para o Cowboys nesse ano e mais uma partida sensacional de Dak Prescott, 404 jardas e 4 touchdowns. CeeDee Lamb com outro jogo especial, foram 11 recepções, 151 jardas e um touchdown. E o Brandon Cooks com 173 jardas e um touchdown, finalmente aparecendo o Brandon Cooks nesse ataque. E assim, o Dallas Cowboys, eu sei que são 6 vitórias e 3 derrotas e temos outros times ainda da NFL com essa mesma campanha. Cleveland Browns, o Pittsburgh Steelers, a gente falou na conferência, na divisão norte da Conferência Americana, mas o Dallas Cowboys tem sido um dos melhores times da NFL nas últimas semanas e muito por causa da bola que o Dak Prescott tá jogando. Dak Prescott tem sido um dos melhores quarterbacks da NFL nas últimas semanas. Obviamente, a conexão com o CeeDee Lamb tá ajudando muito o Dak nesse time, mas ele é o cara que tá carregando. O Dallas Cowboys tá fazendo muitos pontos por jogo e isso é por causa do passing game. Então, eu tô com os olhos virados para esse Dallas Cowboys, que vem para ser um grande time da NFC se conseguir manter, obviamente, a consistência que ele manteve nas últimas semanas. O New York Giants foram 17 pontos com o quarterback Tommy DeVito, né? A diferença de quarterback play nesse jogo aqui foi gritante. O Giants, que também não tem grandes playmakers no ataque além do Saquon Barkley, perdeu mais um jogo aqui. Foi a 8ª derrota do Giants nessa temporada. Vamos fechar esse vídeo com o nosso Sunday Night Football, vitória do Raiders dentro de casa contra o New York Jets, 16-12. E eu não tenho muito a falar desse jogo, porque o touchdown do jogo, né, o primeiro touchdown sai no último quarto. Foi trocação de field goal pra lá e pra cá, Jets na frente, depois Raiders na frente, sem grandes jogadas. Zach Wilson até conseguiu boas conexões com o Garrett Wilson, mas do outro lado também o Aidan O'Connell não fez muito. E faz a diferença em jogos apertados, sem muito volume, você ter playmakers, que o Raiders tem. Josh Jacobs e Davante Adams foram os playmakers que decidiram pro lado do Raiders essa partida dentro de casa. E a única coisa que eu posso falar é que o Antonio Pierce tem 2 vitórias em 2 jogos como head coach interino do Las Vegas Raiders e pode construir alguma coisa aí nesse time que vai ter uma decisão para fazer na off-season, né? Se o Antonio Pierce é esse cara ou se vai buscar outro técnico. Raiders tem tido um histórico bem ruim contratando técnicos, né? Então vai ser interessante a gente acompanhar como é que vai ser essa off-season. Não é um time que está disputando ponta da divisão, mas tem conseguido bons resultados nessas 2 últimas semanas. É isso. Usa a aba de comentários, quero saber como foi o seu time nessa semana 10 da NFL. Toda segunda-feira a gente chega aqui no Resenha com o resumão do domingo. E é isso. Rafão Martins, semana que vem eu tô de volta. Aquele abraço. Eu fui.